Continuando aí, página 73 ainda, número 32. Você tem a seguinte equação: 9x² mais 9x mais 2 igual a 0. Também uma equação do segundo grau, já está na sua forma geral, né, organizada. Na letra A, pede para você escrever os coeficientes. Então, o A é 9, o B também é 9, né, mais 9, e o C é o 2, tá? Na letra B, ele pede para você calcular o valor de delta. Então, eu vou colocar aqui. Delta é b ao quadrado, né? 9 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o c, que é o 2. Aí, agora eu vou responder aqui, ó. Delta é igual a 9 ao quadrado. 9 ao quadrado vai ser 81. Menos com mais vai ficar menos, menos com mais, menos. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 2, 72. Então, delta vai ser igual a 81 menos 72, delta é igual a 9. Encontrei. Na letra C, ele pede para você calcular aí as raízes, x1 e x2. Só que ele já te dá a fórmula juntinho, tá vendo? Mais ou menos raiz de delta. Vou fazer as substituições. Vai ficar assim, ó. X é igual a menos b. B é 9, né? Então, vou colocar aqui menos 9. Mais ou menos raiz de delta. Delta também foi 9. Dividido por 2 vezes o A. A é 9 também, então vou colocar aqui 2 vezes 9. E aí eu vou calcular. Eu vou ter o meu x1, que eu vou usar o valor aí, x', né? O valor positivo. Vai ficar assim, ó. Menos 9 mais raiz de 9, 3, dividido 2 vezes 9, 18. Menos 9 com mais 3, eu vou ter menos 6 sobre 18. Se eu dividir, como vai dar decimal aqui, né, eu posso simplificar. Então, eu vou simplificar pelo próprio 6. Vai dar menos 1 sobre 3. Menos 1/3 é a minha primeira raiz. Agora, eu vou fazer a segunda. A minha segunda raiz, ela é o x duas linhas, ou o x2. E aí, eu vou usar esse sinalzinho de menos aqui, ó. Usei o de mais, agora eu vou usar o de menos. Então, vai ficar assim, menos 9, menos 3, dividido por 18, que é igual. Menos 9 com menos 3, eu vou ter menos 12. E aqui o 18, eu vou repetir, certo? Nesse caso aqui, eu posso simplificar por 6, né? Menos 12 dividido para 6, eu vou ter menos 2. E quando eu dividir 18 para 6, eu vou ter 3. Então, as minhas raízes, menos 1/3 e menos 2/3. Na letra D, ele te pergunta quais são as raízes da equação. Então, é só você colocar esses valores aqui. Vou colocar, ó, o menos 1/3, que é o meu x1, e o x2, ou x duas linhas, é o menos 2/3, certo? Aí, na letra E, ele pede novamente para você fazer a verificação. O que é verificação? Vou pegar a minha equação e vou substituir. Primeiro, eu vou fazer aqui, ó, com a primeira raiz que eu encontrei, menos 1/3. Então, vai ficar assim, 9, que multiplica 1/3 ao quadrado, mais 9 vezes 1/3, mais 2, que é igual a 0. Substituí onde tinha x, coloquei 1/3, menos 1/3, né? Tô esquecendo aqui do sinal. Pronto, agora ficou direitinho. Primeiro potência, depois multiplico. Vai ficar 9, que multiplica base negativa, expoente par fica positivo. Então, vai ficar vezes 1/9, certo? Mais, com menos na multiplicação, vai ficar menos. 9 vezes 1, 9 sobre 3, mais 2, que é igual a 0. Quando eu fizer isso aqui, ó, 9 vezes 1, 9, dividido por 9 vai dar 1. Menos 9 dividido para 3 vai dar 3, mais 2, que é igual a 0. Aí, vou terminar aqui, ó. 1 menos 3, eu tenho menos 2. Menos 2 com mais 2 é igual a 0? Sim, verdadeiro. Então, essa raiz aqui, menos 1/3, ela está correta. Aí, vamos verificar, né? Por isso que o nome é verificação a segunda.
Onde tem x, menos 2/3. Então, vai ficar 9, que multiplica menos 2/3 ao quadrado, mais 9, que multiplica menos 2/3, mais 2, que é igual a 0. 9, que multiplica base negativa, expoente par, vai ficar positivo, né? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Mais com menos na multiplicação, menos, 9 vezes 2, 18, dividido para 3, mais 2, que é igual a 0. 9 vezes 4, 36. 36 dividido para 9 vai dar 4. Se você quiser, já cancela de uma vez, né? Porque está multiplicando por 9 e está dividindo por 9. Menos 18 dividido para 3 vai dar 6. Mais 2, que é igual a 0. 4 menos 6, menos 2. Com mais 2 é igual a 0? Sim, verdadeiro. Então, as raízes que nós encontramos, elas estão corretas. Continuando agora o número 33. Ele te dá uma equação x ao quadrado menos 3x menos 18 igual a 0. E pede para você resolver usando a fórmula, né? A fórmula de Bhaskara. Então, primeiro eu tenho que identificar os meus coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C. Eu estou escrevendo aqui, tá? Mas se você já consegue identificar, você pode ir direto na substituição pelos valores, tá? O A é quem acompanha o x ao quadrado, que é o 1. O B é quem acompanha o x elevado a 1, né, que é o próprio x, então vai ser o menos 3. E o C é o coeficiente numérico, lembrando sempre de levar o número acompanhado do sinal, tá? Se for positivo, tudo bem eu não colocar aqui, mas se for negativo, eu preciso colocar ele lá no devido lugar. Encontrei os coeficientes A, B e C, agora eu vou calcular o delta. Quem é o delta? O B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, menos 18. Delta é igual, aqui ó, menos 3 ao quadrado, eu vou ter 9. Quando eu fizer menos com mais, menos. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 18 vai dar 72. Quando você somar, delta vai ser igual a 81. Então, agora eu vou calcular quem é o meu x1 e o meu x2. X vai ser igual, a fórmula de Bhaskara, tá? Menos B, só que no menos da fórmula, e o B aqui já é negativo, então vai ficar menos 3. Mais ou menos raiz de delta, quem é delta? 81. Dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1. Fiz a substituição? Agora eu vou encontrar aqui, ó. O meu x1, ou x', vai ser oposto de menos 3, mais 3, né? 3 mais raiz de 81, 9. 3 mais 9, 2 vezes 1, 2. 3 mais 9, 12. 12 dividido por 2, 6. Essa é a minha primeira raiz. Agora eu vou fazer o x2. O meu x2, eu vou ter 3, agora eu vou usar o menos, tá? 3 menos 9 dividido para 2. 3 menos 9, menos 6. Dividido para 2, eu vou ter menos 3, é a minha segunda raiz, tá? Menos 3. O número 34, ele te dá 4 equações e pede para você resolver, tá? Todas são completas. Eu já resolvi as minhas e vou só estar comentando, porque se eu ficar fazendo passo a passo, uma por uma, esse vídeo vai acabar ficando muito extenso, né? Mas se você não conseguir entender, chegou uma resposta diferente, não conseguiu ver alguma coisa que eu fiz aí você pode entrar em contato, né, para estar tirando a sua dúvida. Tá bom? Ó, primeira coisa, tirei os coeficientes, substituí na fórmula o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Encontrei o delta igual a 16. Encontrei o delta, substituo na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí encontrei o meu x, ó, x1 vai ser igual a 1. Aí no segundo, x2, eu encontrei uma fração, menos 2/6. Eu não dividi, né? Ia dar um número racional, então eu simplifiquei. Fiquei aí com uma raiz igual a 1 e a outra igual a menos 1/3. Não precisa fazer verificação não, tá? Desde que você tenha encontrado essas, elas estão corretas. A letra B é a mesma coisa, ó. Encontrei os coeficientes A, B e C.
calculei o valor de delta é 25, peguei lá a fórmula de Bhaskara, presta atenção que na fórmula existe um menos b, só que o b já era negativo, então ficou menos 7, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nesse caso aqui não foi x1, né? Foi y1, porque lá na minha equação era y a variável. Então ficou aqui, y1 igual a 6 e o meu y2 ficou igual a 1. A letra C. Você tem 16x² mais 8x mais 1. Primeira coisa, tirei os meus coeficientes de novo, Calculei o valor de delta. Delta foi igual a 0. Fiz isso, usei a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? Aí, novamente, só que aqui você até poderia ter escrito separado, mas o que vai acontecer? Quando você tira a raiz de 0 é 0. Então, se você somar 0 ou você subtrair 0, vai dar a mesma coisa. Então, eu escrevi aqui que o meu x1 é igual ao meu x2, porque vai ser igual a menos 1/4, tá? Eu vou ter duas raízes iguais, tá? Menos 1/4. Eu encontrei menos 8 sobre 32, simplifiquei por 4, tá? Duas raízes iguais. E a letra D, depois que nós encontramos aí os coeficientes e eu substituí para encontrar o valor de delta, eu encontrei delta negativo. 16 menos 40, que vai ser igual a menos 24. E aí eu não consigo continuar, né? Vai ser impossível aí, porque o delta, ele não está dentro da raiz, eu não consigo tirar a raiz quadrada de um número negativo. Então, sempre que delta for menor que 0, ou seja, um número negativo, a nossa equação não vai ter solução, tá? É impossível, ela não tem raiz.